Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo, eu não entendi tudo o que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações têm passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde eu passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Pois nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Todo mundo. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Jesus Cristo é o Senhor da normalidade.
está achando, considerando que a vida está descontrolada, descarrilhada, está sentindo que você está perdendo o controle da tua vida, os problemas estão se avolumando, a crise está tomando conta, você considera que está se sentindo completamente apertado, sem saída, sem solução, eu quero lembrar essa verdade absoluta da palavra de Deus. Jesus tem o controle. Você pode não ter, e certamente não tem. A sua família não tem, o seu marido pode não ter o controle. O seu melhor amigo pode não ter o controle, mas o Senhor Jesus Cristo tem o controle de toda a tua vida. Ele controla o mundo, Ele é o Rei das nações, Ele governa o universo tão somente pela palavra do seu poder. Não precisa de muito, basta uma palavra dele para que a vida novamente entre no seu trilho, se reorganize, se estabilize e a paz volte a reinar no coração, na vida, dentro de casa, na cidade, numa nação, até mesmo no mundo. Basta uma palavra do Senhor. O texto que nós vamos ler nessa noite, que é o texto de Lucas, capítulo 8, a partir do verso de número 22, apresenta Jesus em 4 grandes atos, 4 grandes cenas da sua vida, em que ele se deparou com situações, se deparou com crises absolutamente impossíveis de serem resolvidas pelos homens, mas ele, que é homem, mas também é Deus, nós cremos no Senhor, que é 100% homem e 100% divino. A palavra de Deus assim ensina. Essa afirmação da fé cristã, ela só é feita porque a palavra de Deus revela essa dupla natureza do nosso Senhor e Salvador. Ele é homem, mas ele é Deus. E como Deus, ele tem todo o poder de resolver qualquer demanda e qualquer situação. Lucas, evangelista, médico, historiador, teólogo competente, ele apresenta, como eu disse, 4 grandes cenas em que Jesus está ali se deparando com situações que os homens ficaram apavorados, que os homens ficaram perdidos, que os homens sentiram que não tinham nenhuma solução para resolver, mas ele estava presente e ele resolveu aquelas situações todas que nós iremos compartilhar aqui. Eu convido você nessa noite a deixar que a palavra de Deus fale ao teu coração, que a palavra de Deus possa demover toda e qualquer dúvida que você tenha acerca do poder do Senhor de resolver qualquer questão. Se você passa por um momento de luta, de tristeza, de intensas crises, tribulações mesmo, ou então conhece alguém que passa por um momento como esse, talvez alguém da família, talvez um colega do seu trabalho, um amigo muito chegado que frequente a sua casa e passa por uma fase difícil, eu quero estimulá-lo a você apresentar esse Jesus para ele e você lembrar, porque esse Senhor é aquele que te salvou e que tem todo o poder. A primeira cena que eu quero compartilhar com os irmãos, que Lucas apresenta, é quando os discípulos que estavam ali no barco junto com Jesus enfrentam uma violenta tempestade. E nessa tempestade que eles enfrentam, eles ficam completamente apavorados, com medo que o barco pudesse ser removido, né, pela força da água, pela força do vento, que pudesse ser envolvido naquela situação e eles viessem a perder a sua vida, viessem a naufragar. De repente, Jesus, ele se dirige ao vento, se dirige ao mar e ele ordena a calmaria, ele ordena a tranquilidade, ele ordena que o vento e o mar parassem de bravejar, parassem de assustar os discípulos, parassem de amedrontar, e assim foi. A calmaria chegou, o mar se aquietou e o vento também parou com o seu ruído, parou também com o seu furor. Os discípulos ficaram impressionados, fizeram a seguinte pergunta entre eles: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Tudo parou naquele momento. A segunda grande cena que Lucas
apresenta Jesus é ele enfrentando um homem que era um endemoniado, um homem que estava possesso de espíritos imundos, possesso de demônios. A região ali do Gadareno, do Geraseno, onde ele se encontrava, onde aquele homem se encontrava, as pessoas morriam de medo. Ninguém conseguia se deparar, ninguém conseguia confrontar aquele homem, pois possuído por aqueles demônios, por aquelas entidades malignas, aquele homem tornava-se muito forte e perigoso e ameaçava todos que se aproximavam. Inclusive, diz o texto de Lucas, que quando tentavam acorrentar, ele quebrava os grilhões, quebrava as correntes, tal a força, além da força humana que aquele homem tinha. Certamente, aquele homem tinha uma força extraordinária por causa daquelas entidades malignas que tomavam conta da sua vida. E Jesus, quando se depara com aquele homem, Jesus expulsa os demônios que há muito tempo atormentavam, assolavam, oprimiam, possuíam a vida daquele homem. E Jesus, ele num lance de autoridade, de poder e de glória, liberta aquela alma que estava há muito tempo cativa, debaixo do poder de Satanás. Depois, uma terceira cena que Lucas apresenta é a cena em que Jesus, ele já está ciente de uma menina que estava muito enferma, à beira da morte, filha de Jairo, uma autoridade da sinagoga. E ele caminha na direção daquela menina, na direção daquela residência onde a menina estava, mas no percurso aparece uma mulher chamada Verônica, que a tradição vai chamá-la de Verônica. E aquela mulher tinha uma enfermidade, ela sofria já de uma hemorragia há 12 anos. E diz o texto que aquela mulher, quando ela, no meio da multidão, ela olha para Jesus e decide tocar na orla das suas vestes, ela fica curada da sua hemorragia imediatamente. Depois, finalmente, Jesus, ele é encontrado na narrativa de Lucas, na casa de Jairo, onde ele se dirige à sua filha, que a essa altura já estava morta, e ele ordena que ela voltasse a viver, que ela ressuscitasse, e diz a Escritura Sagrada que a menina voltou a viver. Jesus repreende o mar, repreende o vento, num primeiro grande ato desse capítulo. Depois Jesus repreende Satanás, que tomava conta da vida daquele homem da região ali dos Gadarenos. Jesus cura Verônica de sua hemorragia e Jesus ressuscita a filha. O que essa passagem, com essa fartura de milagres, com essas cenas extraordinárias, o que essa passagem pode nos ensinar? Quando vemos Jesus enfrentando o vento e o mar ali no barco com os discípulos, a Escritura está nos ensinando que Jesus é aquele que tem autoridade sobre os eventos fortuitos da natureza, aquelas situações incontroláveis, aquelas situações que nós não somos os causadores. Há problemas na vida que nós somos os causadores. Há problemas que tão somente podem ser explicados como consequência de decisões equivocadas que nós tomamos, situações que nós provocamos, algo que nós falamos, que fizemos ou deixamos de fazer e amargamos com tais consequências. Somos os responsáveis por aquela situação que estamos enfrentando. Mas há outros problemas, há outras soluções que acontecem na vida que nós não somos responsáveis. São problemas que surgem, problemas que crescem, que vêm, que fazem parte dos eventos da vida, das circunstâncias da vida. E nesse momento os discípulos estavam ali no barco com o Senhor. Eles não são os responsáveis pelo furor do mar, não são os responsáveis pelo furor do vento. E estavam ali, amedrontados, considerando que aquele momento era o momento derradeiro da vida deles. Se o barco virasse, eles de fato iriam morrer afogados,
por causa da violência do vento, por causa do balançar das ondas. Mas Jesus, ele socorre ordenando que o vento e o mar se aquietassem, e o vento e o mar se aquietaram. Jesus é aquele que tem autoridade sobre os eventos fortuitos da natureza. Ele é aquele que tem poder sobre as circunstâncias da vida que eu não controlo. Eu não preciso ficar amedrontado se alguma situação que está para além do meu poder, para além da minha capacidade, surgir. Porque eu tenho Jesus do meu lado. Eu posso invocá-lo. É só entregar a situação nas mãos dele. Eu não posso, mas ele pode. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, está enfrentando, meu irmão, uma luta muito além da tua capacidade. Você percebe que algo que foge o teu controle, a possibilidade de uma solução natural ser dada, você então tem a pessoa certa do teu lado. Você tem o Senhor Jesus. Entrega essa demanda para ele, entrega esse problema para ele. Ele tem autoridade sobre esses eventos. Você não tem, eu não tenho, os oficiais da nossa igreja não têm também, mas o Senhor Jesus Cristo tem, e ele vai acalmar, ele tem o poder de tranquilizar ainda hoje toda e qualquer situação. A segunda cena, quando Jesus se depara com aquele homem endemoniado, a Escritura está ensinando para nós que Jesus tem poder sobre Satanás. Satanás vive oprimindo as pessoas, insuflando medo e insegurança, perturbando as pessoas. Muitos, inclusive, com medo até de dormir sozinho, medo do escuro, com medo realmente dessa oposição espiritual maligna que se apresenta na nossa vida, que se apresenta diante de nós. Jesus é aquele que derrotou o diabo na cruz do Calvário. Jesus é aquele cuja manifestação em carne veio e é para destruir as obras do maligno. Ele pisou na cabeça de Satanás. Ele pisou na cabeça da serpente e ele se tornou, aliás, sempre foi, mas a vitória na cruz é o momento em que todos reconhecem que Jesus Cristo de fato venceu absolutamente o inferno e os seus demônios, seus exércitos malignos. Jesus tem poder sobre as obras das trevas. Ele tem poder sobre o inferno, ele tem poder sobre os demônios. O diabo já foi vencido, louvado seja o nome do Senhor. Conhece alguém que está oprimido pelo diabo? Conhece alguém que passa por uma fase de oposição espiritual? Apresente Jesus, evangelize, fale de Cristo, fale o que Jesus fez na cruz do Calvário e se tornou o grande vencedor de cada um de nós. Ele pode, portanto, e tem o poder de vencer as obras do maligno. A terceira grande cena que essa passagem ensina, quando Jesus cura a Verônica daquele fluxo de sangue, a Escritura está dizendo que Jesus tem poder sobre as enfermidades. Ele tem poder sobre a natureza, sobre os eventos fortuitos, incontroláveis. Ele tem poder sobre o diabo e ele tem poder também sobre as enfermidades. A medicina considera algumas enfermidades incuráveis, vencedoras. Jesus não. Jesus tem o poder de curar toda e qualquer enfermidade. Não há enfermidade, não há doença que o Senhor Jesus Cristo não possa curar. Nós cremos no poder do Espírito Santo para levantar qualquer pessoa do leito de enfermidade, de tirar qualquer pessoa do hospital. Não há doenças terminais para o Senhor. A medicina tem, Jesus Cristo não. Se ele quiser, for plano dele, curar uma pessoa aqui e agora, ao ouvir esse vídeo, ele tem o poder para isso. Nós cremos assim. Ele é aquele que tem poder, portanto, sobre toda e qualquer enfermidade. E esse capítulo também nos ensina que Jesus Cristo é aquele que tem poder sobre a morte. A morte que é o grande problema da humanidade, o grande medo que assola os homens têm medo da morte, da experiência da morte, do evento da morte, principalmente pela incerteza do que vem depois dela.
A morte, portanto, é esse problema que está no encalço, essa lembrança incômoda, é esse evento trágico, é esse expediente horroroso que existe no mundo. E Jesus é aquele que não teme a morte, pois ele derrotou a morte. Uma das canções que as crianças da nossa igreja cantam é "A morte foi vencida". Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que a morte é o último dos inimigos, o último dos adversários a ser vencido. E foi vencido. Nós ainda morremos biologicamente, mas Jesus é aquele que concede vida eterna e tem poder para ressuscitar, como ressuscitou a filhinha de Jairo. Ora, nem mesmo aquilo que é considerado a grande tragédia amedronta o Senhor Jesus. Ele tem poder sobre a morte. Ele venceu a morte na cruz do Calvário. Quando Jesus ressuscitou, a ressurreição dele era o cumprimento da promessa dessa bênção da ressurreição e também uma mensagem que todo aquele que nele crê também há de desfrutar dessa vida eterna. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A menina foi, bastou Jesus ir lá e ordenar que ela voltasse a viver e ela voltou a viver. Que capítulo maravilhoso! Jesus se depara com a violenta tempestade, com um mar agitado, com um vento furioso, e Jesus em nenhum momento se assombra. Ao contrário, está muito calmo. Os discípulos estão apavorados. Ele está seguro, ele está tranquilo, ele sabe o que vai fazer, ele sabe que tem o poder de resolver aquilo, e resolveu de fato. Ele depois enfrenta aquele homem endemoniado e liberta aquele homem. O homem volta à sua sanidade. Ele se depara com a Verônica e ele cura a Verônica. E agora ele se depara com a menina, a filhinha de Jairo, que está morta, e ela volta a viver. Jesus é o Senhor sobre a natureza, Senhor sobre os demônios. Jesus é o Senhor sobre as enfermidades e ele também é Senhor da vida e Senhor sobre a morte. Nada pode deter o poder, a autoridade do Senhor. E Jesus, irmãos, eu quero fechar minha mensagem nessa noite, ele é o Senhor da normalidade. Veja que os discípulos, apavorados no barco, desfrutaram, depois que Jesus ordenou a calmaria sobre o vento e a calmaria sobre o mar, a normalidade voltou. A calmaria voltou. Aquele agito em que eles se encontraram, que tomaram conta deles, foi banido. Daquele momento, a tranquilidade voltou. O texto que fala daquele homem endemoniado, lá no verso de número 35, diz que ele foi encontrado pelos aldeões, pelos seus vizinhos, e foi encontrado em que condição? Acharam o homem de quem saíram os demônios vestido, em perfeito juízo, e assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de temor os aldeões. Ele foi encontrado vestido em pleno juízo, sentado, calmo, aos pés do Senhor Jesus. Jesus é aquele que devolve a dignidade da vida. Ele é aquele que devolve a normalidade dos nossos dias. Ele é aquele que tranquiliza o nosso ambiente, principalmente tranquiliza o nosso coração, tranquiliza a nossa mente. O homem que vivia oprimido pelo diabo agora está ali, vestido, sentado, calmo, aos pés do Senhor Jesus. Meu irmão, você está agitado? Você está nervoso? Você está inseguro? Está amedrontado? Você que não conhece a Jesus, está apavorado com alguma situação? Saiba que Jesus Cristo é aquele que normaliza. As veredas da vida são acertadas, consertadas, endireitadas pelo Senhor Jesus. Que Ele possa fazer isso na tua vida, e Ele vai fazer se o teu coração hoje estiver na presença dEle. Aquele que já conhece, renovar essa confiança, e aquele que não conhece a Jesus, entregar a vida a Ele. A mulher também, a Verônica, ela voltou a gozar de normalidade
da vida. Aquele período de 12 anos de um fluxo permanente de sangue que saía do seu organismo, e que tanto cerceamento e sofrimento vinham lhe causando, agora os dias normais vão voltar. Ela não mais seria considerada imunda, pois a tradição mosaica considerava uma mulher com fluxo de sangue imunda por 7 dias. Imaginemos então a mulher que ficasse muito mais tempo. Todo o cerceamento, constrangimento público, não tinha mais vida social, não tinha mais vida afetiva, ninguém tocava naquela mulher, ninguém frequentava a casa dela, ela não era bem-vinda em lugar nenhum. E agora, livre daquele fluxo de sangue, ela pode voltar a ter uma vida normal. A normalidade voltou na vida daquela mulher. E a normalidade voltou também para a casa de Jairo. O pranto por causa da filha acabou. A alegria voltou. Ela voltou a viver. A normalidade da vida, a normalidade da família, a normalidade daquele lar voltou. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o Senhor da normalidade. Ele é aquele que acerta, que ajeita, que organiza a vida. E detalhe, no caso da filha de Jairo, a grande mensagem, não por menos, é o último dos milagres desse capítulo narrado por Lucas. Jesus é aquele que tem poder sobre a morte, porque a maior bênção, a maior dádiva é a vida eterna. A maior dádiva não é repreender vento e mar. A maior dádiva não é libertar o homem do poder de Satanás. A maior dádiva não é curar uma enfermidade, curar uma doença. A maior dádiva é conceder vida eterna ao homem. Pois turbulências que hoje cessam, como daquele mar, amanhã podem voltar. O diabo que nos ataca hoje, que foi afugentado pelo poder de Deus, amanhã pode tentar voltar, nos oprimir novamente. A enfermidade curada hoje, amanhã uma outra pode surgir. Agora, aquele que tem vida eterna, ele está salvo para sempre. Nunca mais será apartado da presença do Senhor, terá uma eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo. Sua vida está assim agitada? Está um tumulto completo? Muito agito? Muita insegurança? Está se sentindo no meio de um mar revolto? Os demônios te atacando? Tem enfrentado momentos de enfermidade? Às vezes não é uma enfermidade física, às vezes é uma enfermidade na alma. É uma tristeza profunda, é uma angústia, é um sofrimento interno, é algo que você não consegue sequer explicar. É um sofrimento, é um cerceamento, é um auto-boicote o tempo todo. Se tudo isso está acontecendo contigo, Jesus é aquele que vem e repreende isso tudo, bota para fora isso tudo e reorganiza a vida. Ele foi enviado pelo Pai para promover o bem em favor de cada um de nós. Aí você pergunta, pastor, o que eu tenho que fazer? Onde você estiver, eu te convido você a orar junto comigo. Você que é meu irmão em Cristo, renove a tua confiança no Senhor. E você que não é ainda um servo do Senhor, você que não entregou a tua vida a Jesus, você tem a oportunidade agora, onde você estiver, de entregar a sua vida para Jesus Cristo e olhar para Jesus como Senhor da vida, o único que tem poder de resolver o sofrimento, de enfrentar os sofrimentos que você vem enfrentando, que você vem passando, e principalmente tem o poder de salvar a tua alma eternamente, de conceder perdão para os teus pecados e poder salvá-lo por toda a eternidade. Eu te convido a fazer essa oração. E não eu, mas a palavra de Deus assegura que se você for sincero na tua oração, Ele vai te ouvir, vai te abençoar. E se for para te salvar, se você quer ter essa experiência de salvação hoje, Ele vai te salvar para a glória do nome dEle. Eu te convido, meu irmão, a orar junto comigo nesse momento.
Senhor, em nome de Jesus, eu oro nesse momento por todos aqueles que estão ouvindo, que ouviram essa mensagem. Eu peço que o Teu Espírito Santo possa selar cada palavra, cada afirmação, que a unção do Teu Espírito Santo possa alcançar os aflitos, os que estão sofrendo, aqueles que passam por um momento de dor, de choro, de cansaço, de angústia, que se sentem enfraquecidos, Senhor, que não conseguem caminhar. Louvado seja o Teu nome, promova o Teu bem, que a Tua palavra derrube as barreiras, ó Deus, da incredulidade. Aquele que se sente sem força para reagir às lutas, que seja, Senhor Deus, sejam renovados nessa noite em nome de Jesus. Tem misericórdia, Pai, repreende as águas agitadas da vida, repreenda o furor de Satanás, cura as enfermidades e salva a vida do pecador. Se é algum irmão que está sentindo enfraquecido, levanta, renova as forças, Senhor, em nome de Jesus. Se é um desviado, longe dos teus caminhos, traga de volta nessa noite. Se não te conhece ainda, que a tua graça promova a salvação nesse momento, onde estiver, independente do estado que esteja, na condição em que se encontrar, que seja salvo nessa noite, que seja essa noite uma noite de abertura de corações, Senhor Deus, e de salvação de alma, para que a vida mude completamente para a glória do Teu santo nome. Promova esse bem. Toma, Senhor Deus, os irmãos da nossa igreja, os irmãos da igreja congregacional de Niterói, abençoe as nossas crianças, abençoe, Deus, os nossos recém-nascidos, como é o caso, ó Deus, da nossa Catarina, filhinha da Ive, e do nosso irmão Lucas, o Levi, filhinho da Janaína e do Eduardo, toma as demais crianças, toma, Senhor Deus, adolescentes, jovens, pré-adolescentes, toma, Senhor Deus, os adultos, os casais, os solteiros, toma os viúvos, toma, Deus, todos aqueles que fazem parte da nossa igreja, do mais recém-convertido, Senhor, até mesmo aquele que já tem uma caminhada robusta na Tua presença. Que a Tua bênção esteja sobre todos. Toma especialmente a vida da irmã Ruth, Senhor. Abençoe ela nesse leito de enfermidade em que ela se encontra. Que nessa noite a Tua filha possa sentir o Teu poder, o poder do Espírito Santo, Senhor, tomando conta da sua vida, livrando-a daquele leito de enfermidade, do leito do hospital e podendo voltar para casa em nome de Jesus. Toma também o seu Edson, pai do Fabiano, nas Tuas mãos. Dê a Tua bênção a ele. Obrigado por sua recuperação. Obrigado, Deus, porque o Senhor atendeu o clamor da família, atendeu o clamor da igreja e ele cada vez mais tem se recuperado. Toma os demais enfermos da Tua casa, cada um de nós. Toma a minha vida, a vida dos pastores com as nossas famílias. Toma os nossos oficiais, ó Deus, e que a Tua bênção esteja permanentemente sobre cada um de nós. Abençoe o nosso estado, Rio de Janeiro. Abençoe as cidades de Niterói e São Gonçalo, onde grande parte do nosso povo reside. Toma o Brasil, alivia a dor do mundo. É a nossa oração nessa noite, Senhor. Com humildade, assim nós clamamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti a luz do seu rosto e que te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as alegrias, as consolações, as virtudes e o poder do Espírito Santo sejam para com todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, a começar pela nossa igreja ali em Niterói, agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Uma grande semana. Fica na paz. Bendito seja o nome da Tua glória. Arararara.